Este episódio é um oferecimento meeplemaniacs.com.br e Gigante Jogos. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje vou trazer um dos meus jogos favoritos que finalmente foi lançado no Brasil e pela Grow. Eu estou falando de Puerto Rico. Puerto Rico foi lançado em 2002 e esteve durante anos no top 1 lá da lista do Board Game Geek, que é um site especializado em jogos de tabuleiro com mais de 76 mil títulos cadastrados. E hoje em dia, mais de uma década depois, Puerto Rico ainda está em quinto lugar na Board Game Geek. É um jogo que ele já foi pensado, todos adoram, todos amam, e ele é quase como um xadrez. Pessoas estudam movimentos de entrada, as partidas são analisadas fervorosamente. Eu espero não decepcioná-los com o nosso gameplay que eu fiz aqui para 2 jogadores. Vou mostrar como que o jogo funciona para 2 jogadores, tá? Ele é um jogo de 2 a 5. Originalmente não haviam 2 jogadores, as regras depois foram adaptadas, mas funciona, vou mostrar para vocês aqui no nosso gameplay. E depois, se você quiser também ir direto para a minha consideração final, só clicar aqui na tela, eu vou falar um pouco mais sobre a experiência de jogar Puerto Rico por mais de uma década. Eu aguardo vocês, então vamos aprender a jogar Puerto Rico. Olá galera, bem-vindos então ao nosso gameplay de Puerto Rico. Vamos jogar com a nossa edição de aniversário, aquela bonitinha que vem com os dobrões de ouro. Parece que a Grow lançou no Brasil, não peguei a versão deles ainda, mas parece que eles lançaram já com essa nova arte aqui, com os barquinhos, não só aquelas cartas, os prédios badges e tal. O grande xodó dessa edição ainda então são os dobrões de metal, tá? Bom, isso é só um luxo a mais, não vai interferir em nada o jogo. Eu fiz o setup aqui para 2 jogadores, ok? Quantidade certa já de colonos, de barris de produção lá em cima e de pontos de vitória, tá? E de plantações possíveis aqui, tá? E uma mudança que eu fiz para 2 jogadores é o seguinte: normalmente você começa com apenas... Todo mundo começa com 3 doblões, tá? O primeiro jogador com índigo, o último jogador com milho. Mas existe uma variação, tá, no Board Game Geek que nos diz que seria mais equilibrado se o segundo jogador que começa com milho, o último jogador começa com milho, por o milho ser tão bom, tão rápido de se plantar, o milho direto do pé você colhe ele e vende, tá? Enquanto os outros você tem que ser beneficiados, tem que se construir prédios para se beneficiar, gastar dinheiro com isso e tal. Ele seria desequilibrado novamente essa variação para 2 jogadores, tá? Então, no Board Game Geek se chegou a um consenso de que um setup ideal seria que o first player começasse com 3 e o segundo, o último, com 2 dobrões apenas. Eu testei, funciona muito bem, tá? E eu agora só jogo assim, realmente fica mais equilibrado nos primeiros rounds. Como que funciona Puerto Rico? Sobre o que é o jogo? Nós somos fazendeiros, tá? Aqui em Puerto Rico nós temos uma fazenda e nós temos aqui em cima nossas plantações. Nossas plantações vão poder plantar índigo, milho, açúcar, cacau, tabaco e exportar esse produto, essa produção nos barquinhos e tal, para a Europa novamente. E nós marcamos pontos quando fizemos isso. Ou nós podemos vender esses produtos aqui na ilha mesmo e trocar por dinheiro. Dinheiro é necessário para você construir, comprar prédios e construir a sua fazenda. Aqui é a sua vila. Você tem espaço para 12 prédios aqui na sua vila, que são prédios que vão te ajudar a beneficiar a sua produção, vão te dar melhor armazenamento, condições de trabalho e de lucrar melhor com a sua produção. Esses prédios você compra, tá? Lá naquele tabuleiro central tem todos os prédios lá em cima. Aqueles coloridos lá em cima são prédios produtores. Por exemplo, se você produz índigo, no caso eu produzo índigo, eu tenho lá uma tinturaria, aqueles prédios azulzinhos lá em cima, tá? Que são tinturarias necessárias para extrair a tintura do índigo e se vender então o produto final. O branco são os moinhos de açúcar para beneficiar a cana e fazer então o açúcar. Lá em cima nós temos lá um depósito, uma secadora de tabaco para separar as folhas e secar as folhas de tabaco antes de vendê-las e uma roaster de café, quer dizer, uma torrefação de café para os grãos poderem ser vendidos no mercado internacional. Os outros prédios badges aqui embaixo são prédios que vão te beneficiar durante o plantio. Por exemplo, nós temos aqui
um small warehouse, que é um depósito para armazenar as nossas mercadorias no final de cada temporada. Nós temos um outro maior, que cabe mais mercadorias, para nós não perdermos, não estragar no tempo. Nós temos aqui uma cabana em construção, que nos ajuda a construir esses prédios, dar alguns descontos em pedreiras. Nós temos a hacienda, que nos ajuda a plantar mais rapidamente. E cada prédio desse aqui tem um poder específico que eu vou mostrando para vocês no momento que eles forem sendo comprados e construídos, ok? E temos aí esses prédios maiores aqui, que são prédios que vão funcionar no final do jogo para te marcar pontos extras de acordo com as construções e plantações que você conseguiu fazer durante o jogo. Bacana, né? Esses prédios vão te dar pontos diferentes de acordo com a estratégia que você seguiu, o rumo que você seguiu durante o jogo. Bom, esse jogo é um jogo de ações variáveis. O que é isso? Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ações possíveis. Me desculpa. E durante uma partida normal, com mais jogadores, cada jogador escolheria um personagem desses, usaria aquela ação com a sua bonificação e todos na mesa poderiam então fazer aquela mesma ação sem o bônus de quem escolheu. E aí depois, digamos que sejam 4 jogadores, depois de 4 jogadores escolheram as suas ações, as outras que não foram escolhidas seriam valorizadas com novas moedas para o turno seguinte, serem mais atrativas para serem acionadas nos turnos posteriores. Bom, com 2 jogadores é a mesma coisa, só que em vez de um personagem, uma ação apenas para cada jogador por turno, cada jogador vai escolher 3 ações, restando apenas uma no final, que também será valorizada para o turno seguinte, tá? Essa é uma das principais diferenças entre o jogo para 2 jogadores e 3 ou 4 jogadores. Para 2 jogadores, vocês vão ver durante o jogo, pode ficar um pouco menos travado a questão de produção e venda, mas vocês vão ver como que o jogo funciona e vão entender muito bem. Vamos começar então, parar de papo furado, e vamos começar nossa partida de Puerto Rico. Eu sou o governador, eu começo aqui com First Player, e eu tenho uma plantação de índigo, sim. Antes de começar, eu tenho que revelar aqui as plantações para aquele período. O número de jogadores, mais 1. Sorteio então aqui 3 plantações. Então eu tenho açúcar, café ou milho, que poderão ser plantados nessa temporada. Ou então quem quiser vir aqui pode comprar uma pedreira para facilitar nos descontos dos prédios lá em cima. Bem, então eu tenho índigo já aqui, eu sou o primeiro jogador, o que eu vou fazer? Vamos ver. Eu poderia, de repente, plantar milho para conseguir competir com o jogador 2. Ou eu poderia já, de repente, fazer um builder, construir já algum prédio. Eu preciso construir um prédio para produzir índigo. Sem um prédio de uma trituraria, não consigo produzir índigo algum. Talvez seja uma boa. Ou eu posso pegar uma pedreira no momento. Bom, vamos ver o que você faria. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Sim. Eu já sei o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar o Builder. Vamos lá. Cadê o Builder, que é o construtor? E o construtor, ele tem aqui um benefício que nos fala o seguinte. Quem escolheu essa... Todo mundo vai poder construir nesse turno, tá? Mas quem escolheu, fui eu, vai ter um descontinho aqui de 1 moeda do preço do prédio, só para construir um prédio por turno, tá? Então o prédio que eu construí agora vai ter um desconto de 1 moeda. O que eu vou construir lá em cima? O preço é esse valorzinho aqui do lado, tá vendo? Ó, esse valorzinho aqui do lado é o preço de se construir alguma coisa, tá? Eu vou construir, já sei que eu quero construir aqui um hospice. Custa 4, tá vendo? 4 moedas. Eu tenho apenas 3, mas eu tenho um desconto do Builder, 4, vou gastar tudo que eu tenho realmente. Vou pegar ali, acabou, ninguém mais pode pegar, com 2 jogadores só tem um prédio de cada disponível. Eu peguei o hospice e vou botar aqui na minha vila, tá? Então eu tenho desconto, gastei aqui mais todas as minhas moedas, fiquei duro, não sei se é muito sábio, tá? Eu quero mostrar pra vocês como que funciona esse prédio. O que é o hospice? O hospício, eu não sei qual foi a tradução em português, se chamaram de hospedaria, eu não sei. Mas hospice, na verdade, é uma casa de detenção, ok? É uma workhouse, onde você tem os trabalhos forçados. As pessoas, então, o que quer dizer isso? Sempre que eu plantar, tá, o hospice vai me fornecer mais um colono já direto na lavoura. Eu não vou precisar trazer novos colonos, porque tá, a workhouse aqui, a hospice, vai me fornecer isso durante o turno.
Bom, isso é uma ótima. Se tiver alguém já trabalhando lá, que não tem ninguém ainda, o prédio está construído, mas não tem ninguém trabalhando lá ainda. Essa foi a ação do primeiro jogador. O segundo jogador, então, pode agora comprar alguma coisa lá em cima também. Ele só tem 2 moedinhas. O que ele poderia comprar, de repente? Eu acho que talvez ele compre alguma coisa assim, hein? Vamos lá. Ele vai comprar, já sei o que ele vai comprar. Ele vai gastar as suas 2 moedas, as únicas 2 moedas que ele tem. Não sei se isso é muito sábio, tá? As únicas 2 moedas. E vai comprar lá em cima uma Construction Hut. Tá? O que é isso? Uma cabana de construção. Essa cabana de construção vai ajudá-lo a construir mais rapidamente os prédios. Ele faz o seguinte: sempre que você for plantar, você pode, em vez disso, trazer pedras. E essas pedras vão te ajudar a construir os prédios com desconto. É mais ou menos isso, tá bom? Mas ainda não foi ativado, não tem ninguém trabalhando lá ainda. Esse foi o turno do primeiro jogador. Vamos para o segundo jogador para poder escolher um desses aqui, uma dessas ações a fazer. Bem. Eu já sei o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui o prefeito. Cadê o prefeito? Mayor. Tá bom? E o prefeito fala o seguinte: novos colonos chegarão, ok? Então, quem chamou essa ação vai ter uma bonificação aqui de poder coletar mais um colono do suprimento. Normalmente, os colonos eles chegam nesses navios aqui felizes vindo lá da colônia deles. E existe, no nosso caso, inicialmente do jogo, só um colono para cada jogador. Ok? E então eu vou chamar, e vou ter um bônus de poder pegar um a mais lá do suprimento. Então primeiro eu pego um aqui do suprimento e pego um aqui do navio. Tá? Os outros jogadores então vão cada um pegando um trabalhador e colocando aqui na sua roda de ventos. Como você tem 2 jogadores, sobrou um para ele. Os demais jogadores daria a volta na mesa. Se tivesse um colono lá ainda, eu pegaria mais um no final do turno. Então você traz os seus colonos aqui para a sua roda de ventos e então depois você vai poder alocá-los. Se você tiver algum prédio aqui na sua ilha ou na sua vila, tá? Você é obrigado então a alocar os seus trabalhadores. Você não pode deixar um trabalhador de bobeira lá tendo prédios aqui para alocá-lo, tá? Ou plantações. Então eu vou alocar um aqui na minha plantação de milho, vão trabalhar na lavoura, e outro vem aqui para a cidade trabalhar na minha cabana de construção. Um operário e um lavrador aqui em cima, ativando essas 2 casas. O primeiro jogador só teve um, ele vai ter que escolher se ele começa a produzir o índigo ou a hospice. O índigo não adianta ele botar ninguém trabalhando lá agora, porque o índigo ele tem que ter a tinturaria construída para poder vender o índigo depois. Então, com certeza, ele vai botar aqui na hospice, ok? No hospício, um trabalhador já, ou seja, quando ele plantar agora, essa plantação já vai vir com um trabalhador aqui na lavoura. Interessante, né? Essa então foi a ação. Você tem que ter cuidado sempre que você estiver fazendo as suas ações, porque você pode beneficiar o seu adversário mais do que a você mesmo, tá? Isso é muito interessante nesse jogo, controlar isso é muito interessante, muito difícil nesse jogo. Então vamos lá, agora voltamos, normalmente o jogo terminaria, mas com 2 players continua até cada um fazer 3 ações. Então vamos lá para o first player. O que você vai fazer, first player? Bem, você já tem uma facilidade então de vir com trabalhadores. Ah, uma coisa que eu esqueci, e eu não vou esquecer, o barco ficou vazio. Precisamos encher aquele barco. Como que se enche aquele barco? Você vê o número de prédios, atenção, apenas prédios na sua vila, não plantações no campo, tá? Apenas prédios vazios, esse prédio não tem nenhum espaço vazio, e esse prédio aqui não tem nenhum espaço vazio, mas a gente contaria então o número de espaços vazios aqui nos prédios, tá? Que contaria o trabalhadores, seria a quantidade de trabalhadores para o nosso turno. Como isso não acontece, respeitamos o limite mínimo de trabalhadores, que é 1 por jogador. 2 jogadores, 2 colonos virão para o próximo turno. Isso tem que ser feito no final da ação do prefeito, ok? Então vamos lá, eu vou fazer então a ação aqui do settler, que são plantadores, tá? Eu não sei como que foi chamado aqui em português o settler. Não sei. Vamos lá, novas plantações. E eu tenho a opção de pegar uma pedreira, se eu quiser, em vez de uma plantação. E é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar, em vez de escolher uma dessas 3 plantações aqui de açúcar, café ou milho, eu vou pegar aqui em cima uma pedreira, ok? E vou trazer aqui para a minha roça aqui uma pedreira, achamos uma pedreira, estávamos cavando lá para fazer um lago, achamos uma pedreira. Como eu já tenho
minha hospice aqui trabalhando, funcionando, e essa pedreira já vem automaticamente com um trabalhador. Eu pego um trabalhador não aqui no barco, mas direto de lá do supply e trago aqui para a minha pedreira. Ok? Ela já está produzindo. O que a pedreira faz? Para cada pedreira que eu tiver, eu vou ter um desconto de uma moedinha aqui nesses prédios. Naquela fila lá de cima, por exemplo, se vocês observarem, lá em cima mesmo, tem aqui, lá em cima, tem ali uma pedreirazinha. Então, essa fila primeira eu posso ter um desconto de... Cada pedreira que eu tiver me dá um desconto. Na segunda fileira, eu posso usar até 2 pedreiras como desconto. Ou seja, aquele Large Indigo Plant me custaria, se eu tivesse 2 pedreiras, apenas uma moeda. Tá? E naquela outra lá eu posso usar 3 pedreiras, no máximo de desconto, e no último, no máximo 4 pedreiras de desconto, esses prédios todos que custam 10 moedas aqui. Eu pagaria 6 se eu tivesse 4 pedreiras. Esse é o limite máximo de pedreiras que você pode usar por coluna. Ok, então este foi o plantio dele, e vamos ver se o outro vai plantar alguma coisa. Sim, eu acho que ele vai plantar, óbvio, ele é o grande cara do milho, né? Vamos plantar milho. Eu vou trazer milho para cá e vou plantar aqui. Eu poderia também, em vez, como eu já tenho um Construction Huts, eu vou fazer diferente. Pegar milho não. Vou pegar milho no momento não. Qual é o poder do Construction Huts? É o seguinte, sempre que alguém chama aquela opção lá do Settler, tá vendo? O bônus é pegar a pedreira em vez da plantação. Essa cabana de construção nos diz que nessa ação do Settler eu posso pegar uma quarry, ou seja, uma pedreira se eu quiser. Mesmo não sendo eu a pessoa que chamou aquela ação. No caso não foi, mas eu vou ativar o poder da cabana e em vez de pegar um milho, vou pegar uma pedreira também. Diferente do sortudo do meu amigo lá, eu não venho com um trabalhador, vou ter que contratar depois um trabalhador para colocar aqui. Bom, esse então foi a segunda ação, vamos para a segunda ação do segundo jogador. O que você vai fazer, cara? Eu poderia agora aqui, as ações possíveis seriam, olha só mostrando para vocês aqui. A Trader seria vender, não tem nada para vender ainda. O Capitão seria exportar sua produção, não produzir nada ainda. Prospectar no mercado, prospect seria apenas ganhar uma moedinha, não sei se é interessante no momento. Ou produção aqui, Craftsman, eu poderia produzir agora. É isso que eu vou fazer, tá? Eu vou então produzir. E a bônus de quem produziu é produzir uma mercadoria a mais, direto lá do suprimento. Quem chamou vai produzir do que normalmente e ganhar um bônus de um barril a mais do que você acabou de produzir. Ele, no seu caso, não ganharia nada. Então eu vou produzir. Por que eu vou fazer isso? Porque eu já tenho aqui um trabalhador na roça produzindo milho. E o milho se produz por si só, eu não preciso de nenhuma benfeitoria depois para isso. Então eu vou pegar um barril de milho e outro barril de milho 2, porque eu vou usar a minha bonificação e produzir, então, 2 barris de milho, ok? E vamos lá ver o outro jogador. O outro jogador não tem nada. Eu não tenho nada aqui. Eu tenho a produção de índigo sem ninguém trabalhando lá ainda, tá? Então não vou poder produzir nada. E então, vamos lá para o First Player mais uma vez. First Player não tem muita opção. Por quê? Tá? Ou eu faço prospecção agora e ganho uma moeda. Ou eu faço a ação do Capitão, mas eu não tenho nada para vender. Ou Trader, mas eu não tenho nada para exportar. Ou Trader, mas eu não tenho nada para vender. Mas eu posso fazer uma ação mesmo sem precisar fazê-la, sem poder fazê-la apenas para travar o meu adversário. Por que eu faria isso? Porque aqui, olha só, o Capitão, ok? É a ação de exportar e é por aqui que você marca pontos no seu jogo. Aqui fala, 1 ponto de vitória adicional, tá? Para cada... Se você chamou essa ação, quando você vender os seus itens, você ganha ponto de vitória. Se você chamou esse aqui, você ganha um ponto de vitória a mais. Não sei se seria uma boa, ou eu dou um ponto de vitória a mais para ele, ou com certeza dou um dobrão a mais para ele. Não saberia lhe dizer o que seria interessante, porque ele vai fazer isso de qualquer forma. Porque eu sou o first player agora, ok? E assim que a gente terminar esse turno, o próximo turno ele vai ser o first player. Então ele com certeza vai chamar o capitão e vai ganhar os pontos de vitória de qualquer forma. A não ser que eu pegue isto aqui agora e force ele a vender e marcar menos 1 ponto. Vamos fazer isso para ver como que funciona? Vamos travá-lo para ver como funciona. Eu sou o first player, vou pegar então o capitão, mas não vou embarcar nada. Não vou embarcar nada porque eu não posso, não tenho nada para embarcar. E agora então
ele vai ter que embarcar. Você é obrigado, tá? Essa é uma ação mandatória. Você não tem como, não quero vender, não quero exportar. Os barcos encostaram lá, tá vendo? Encostaram 2 barcos, e vieram buscar a mercadoria lá para a Europa. Você tem um barco ali, número 4 e o número 6, que cabem 4 ou 6 mercadorias, e cada barco tem que ser abastecido unicamente com um tipo de mercadoria. Então, eu estou produzindo milho, ele não está produzindo milho, sou obrigado a embarcar, mas eu posso escolher em qual barco eu vou embarcar. O barco só sai depois que estiver cheio. Então eu sei o que eu vou fazer. Eu vou travar esse barquinho de 6 aqui, olha. 1, 2, e eu ganhei ali 2 pontos de vitória. Cada mercadoria, independente de qual seja quando é exportada, vale 1 ponto de vitória. E aí eu ganho um ponto de vitória extra, ganharia um ponto de vitória extra se eu tivesse chamado o capitão. Ele não deixou eu fazer isso, só vou ganhar realmente os 2 pontos de vitória de embarcação. Ele tentou me roubar pelo menos 1 ponto de vitória, que seria inevitável. Então, ele ganha aqui 2 pontos de vitória. Esses pontos de vitória vão aqui para a sua mesa e são fechados, tá? Para você eventualmente não mostrar para ninguém quantos pontos você tem. Esta então foi a ação do first player. Ele tentou conter os pontos que o segundo jogador iria fazer de qualquer forma, mas não foi muito bom para ele. Apenas não deixar com que o outro cresça muito na mesa. E agora ele vai poder fazer o quê? Ele vai fazer o Prospector, né? Ele vai pegar esse aqui, que dá uma moedinha para quem pegou e nada para quem seguir. Essa é a única ação no jogo que você não ganha nada seguindo. Apenas quem chamou ela ganha uma moedinha. Então ele pegou isso aqui, ganhou uma moeda ainda, tá? Fez o ponto de vitória e assim termina o primeiro turno de Puerto Rico. A gente volta então aqui, essa trader ninguém escolheu, né? Então ela vai ser valorizada aqui como uma moeda. Quem escolher agora vai ganhar, além do poder dela, uma moeda extra. E colocamos todas as outras ações lá em cima mais uma vez. Ok? Colocamos isso aqui mais uma vez lá em cima. Olha só, eu esqueci de fazer uma coisa, tá? Que eu mostrei pra vocês. A gente fez a ação do Settler lá em cima, tá? Mas ninguém pegou plantações, todos pegaram pedreira. Independente disso, tá? Naquela hora eu esqueci, tinha que ter feito na hora. Você se desfaz, descarta essas aqui, ok? Descarta lá pra lá e aparecem 3 novas plantações com 2 jogadores e um jogador, uma plantação para cada jogador e mais uma extra para o turno seguinte, tá? Eu havia esquecido de fazer isso. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é como que esse jogo termina, não é? Seguinte, de 3 formas possíveis. O jogo termina no round em que uma dessas 3 coisas acontecerem primeiro, tá? Ou os 12 espaços aqui da sua vila estão completos, ou seja, você construiu já 12 prédios, aí termina aquele turno, o jogo termina, se vê quem fez mais pontos. Os pontos são o ponto de vitória que você fez lá coletando, vendendo sua mercadoria, mais somado com os pontos dos prédios que você construiu. Esse prédio aqui, no caso, vale 2 pontos no final. Esse outro prédio aqui do nosso amiguinho vale 1 ponto no final. E existem prédios lá em cima que valem 4, tá vendo? Outros ali valem 3, 2. Cada prédio tem um valor diferente no final. Então você soma o que você conseguiu de chip lá, mais os seus prédios, mais qualquer bonificação que você tenha feito aqui nesses prédios de pontuação extras. Tá? Então aqui, por exemplo, você ganha 1 ponto de vitória extra para cada prédio que você construiu na sua vila. Entendeu? Então você ganharia aqui, com 12 prédios, ganharia 12 pontos de vitória a mais no final. Bom, por aí vai. Então essa é uma condição, ou seja, sua vila está preenchida. Outra condição, os pontos de vitória lá, todos. Nós começamos com 2 jogadores com 65 pontos de vitória, isso varia de número de jogadores. Quando a última dessas fichas aqui forem compradas, é o último round e o jogo termina também no final desse round. Ou a terceira opção é quando todos aqueles colonos lá tiverem sido usados, ou seja, nós temos 40 colonos lá, tiverem todos eles vindo aqui, 40 colonos mais 2 no início do jogo, 42 colonos ao todo, tiverem vindo já para Puerto Rico, não tiver mais nenhum colono para abastecer o barco, também o jogo termina e mais uma vez se conta a pontuação dos prédios, das chips, daqueles outros prédiozinhos lá de cima e se vê então quem ganhou um jogo.
Tá? É um jogo muito apertadinho e se você quiser ver como que ele se desenrola, que eu tenho certeza que você vai querer continuar, é só clicar aqui na tela e continuar com a gente, que nós vamos fazer outros turnos e uma partida completa então de Puerto Rico. Eu aguardo vocês, galera. Até daqui a pouco. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.